Olá, família do Taekwondo. É realmente um prazer encontrá-los. Através do YouTube do Kukkiwon, eu sou o professor Lee Gi-cheol, da Academia Mundial de Taekwondo. O Taeguk Pumsai é a forma mais básica no treinamento de Taekwondo. Ele desempenha um papel importante para que o praticante aprenda os movimentos básicos e treine o corpo e a mente. O Taeguk Pumsai, que é composto por um total de 8 capítulos, aumenta gradualmente a dificuldade de acordo com o nível do praticante. E cada capítulo inclui diversas técnicas de ataque e defesa. Nesse processo, o praticante percebe as leis da natureza e busca o equilíbrio interno através dos movimentos do corpo. O nome Taeguk tem origem na filosofia tradicional coreana. Ele contém os princípios do universo e da natureza. Desde os tempos antigos, o Taeguk representa o princípio fundamental da mudança no universo. Os seres humanos também foram considerados pequenos universos, ou seja, microcosmos que seguem esses princípios. Esse conceito de Taeguk está profundamente ligado à filosofia central do treinamento em Taekwondo, o Taeguk. É um conceito filosófico que simboliza os princípios do universo e da natureza. Antes de tudo surgir, chamamos esse estado de tranquilidade de Mugeuk. E a partir desse ponto, dizemos que a mudança do universo começa. Com o Taeguk, além disso, o Taeguk se desenvolve através do movimento relativo do Yin e Yang. Isso se expande, desenvolvendo-se em uma ideia que representa 4 forças e direções básicas. Além disso, adquire as propriedades e direções de 8 forças. Esse contexto filosófico também se reflete na estrutura do Taeguk Pumsai. A tranquilidade do Mugeuk também se manifesta na postura de preparação. E cada capítulo do Taeguk Pumsai, podemos dizer que é um processo de aprender fisicamente as 8 forças básicas. A razão pela qual o Taeguk Pumsai é dividido em 8 capítulos é porque segue esses 8 princípios. Isso tem um significado que vai além de simplesmente dividir as etapas do treinamento. Esse processo, que é composto por 8 etapas, simboliza os princípios do universo, que mudam e circulam. Como o Taeguk simboliza o movimento do círculo, o praticante aprende a internalizar as mudanças e a harmonia da natureza. Através disso, os 8 trigramas representam o céu, a terra e os elementos naturais que estão entre eles, como o fogo, o trovão, os relâmpagos, o vento, a água e as montanhas, simbolizando o universo. Através da prática dos padrões tailandeses, o praticante aprende a ter uma visão sobre a natureza e desenvolve uma mentalidade de amor e proteção por ela. Praticar os padrões tailandeses vai além de simplesmente aprender os movimentos. É aprender a harmonizar-se com o universo e a natureza. Isso pode ser visto como um processo de cultivar a força interior. Os padrões são uma forma de praticar as técnicas básicas do Taekwondo, de acordo com uma certa forma e sequência. Pode ser visto como um processo de criação de uma boa pessoa. Pode-se dizer que Pumsai é um método de prática que treina as técnicas básicas do Taekwondo em um determinado formato e ordem. No Taekwondo, Pumsai é um curso de treinamento para aprender sistematicamente a conexão e a aplicação de movimentos básicos e para aprender repetidamente técnicas de ataque e defesa por conta própria. Portanto, os padrões servem para praticar técnicas de proteção e ataque em uma situação de combate imaginário, ajudando a desenvolver a capacidade de lidar com situações reais. Os padrões são um dos métodos de treinamento essenciais do Taekwondo. Vai além de simplesmente aprender técnicas. Tem como objetivo o fortalecimento do corpo e da mente. Através dos padrões, o praticante aprende a executar os movimentos e posturas corretas, fortalecendo sua resistência e força, além de internalizar o fluxo e o ritmo dos movimentos. Portanto, os padrões ajudam o praticante a desenvolver concentração e paciência. Isso ajuda a desenvolver a autoconfiança
E o autocontrole, os padrões, são um meio de expressar o espírito do Taekwondo através do corpo. Acho que é um processo de buscar a paz interior e a harmonia exterior. Cada forma tem um significado e símbolo específico, e por meio disso, os praticantes podem alcançar a harmonia entre a natureza e os humanos. Você aprende o equilíbrio entre ataque e defesa, além da autorrealização. Através da prática, os padrões básicos, como os do Taekwondo, são um processo de estabelecer a base do Taekwondo, onde o praticante aprende a internalizar os movimentos, enquanto isso nos leva a internalizar uma atitude e filosofia de vida. O Taeguk Il Jang simboliza os 8 trigramas. Este trigrama significa o início da criação, do céu e da luz. Tudo isso constitui o espírito fundamental e a profundidade do Taekwondo. Podemos dizer que está relacionado. Este céu simboliza para nós a existência de possibilidades infinitas e desafios. Podemos dizer que está constantemente se expandindo de forma alta e ampla. Dentro dele há um potencial infinito. A teoria Cacau é importante no treinamento do Taekwondo. Ele contém valor, assim como as possibilidades infinitas que o céu nos oferece. Nós que aprendemos Taekwondo devemos superar nossos próprios limites e constantemente nos desafiar em direção a novos objetivos. Assim como o céu está sempre lá, mas muda de momento a momento, o treinamento de Taekwondo também deve crescer por meio de mudanças e desenvolvimento constantes. O trigrama contém o significado de criação e início. Isso se assemelha ao processo em que aqueles que estão aprendendo Taekwondo dão seus primeiros passos. O Taeguk Il Jang é o primeiro passo para dominar os fundamentos do Taekwondo e estabelecer uma base. Através desta etapa, nós entramos no caminho do Taekwondo. Assim como o papel do céu na criação da ordem do universo, este Hyung se torna a ordem em nosso processo de treinamento. Ele desempenha um papel fundamental na formação da harmonia e da ordem. Através do Taeguk Il Jang, podemos entender profundamente o espírito e a filosofia do Taekwondo. Assim como o céu sempre existe acima de nossas cabeças, o espírito do Taekwondo também reside sempre em nossos corações. Com base nesse espírito, devemos cultivar um corpo e uma mente fortes e resilientes. Assim como o céu, por mais alto e distante que seja, nos dá esperança e objetivos. Em vez de medo ou ansiedade, devemos estabelecer metas elevadas através do Taekwondo e avançar continuamente para alcançá-las. O Taeguk Il Jang é um processo importante que vai além da simples prática de movimentos, pois é a primeira vez que entramos em contato com a filosofia e o espírito do Taekwondo. Através disso, conseguimos firmar a determinação de avançar em direção a possibilidades infinitas, com um coração tão amplo quanto o céu. Nesta sessão, vamos aprender o Taeguk Il Jang. Demonstrador. Preparação para o Taeguk Il Jang. O demonstrador agora está em pé, lado a lado, fazendo a preparação básica. Fazer essa preparação é para acalmar a respiração, reunir a energia e concentrar a mente, além de se preparar para o próximo movimento. Fazendo esse processo enquanto respira e se prepara, será muito melhor. Primeiro, apenas um movimento de avanço da roda inferior. 2. O demonstrador fez um bom trabalho. Deixe-me mostrar novamente agora sobre o movimento do centro. Quando você se move dessa maneira, o centro de gravidade se move para trás. Então, quando você bloquear, seu poder de defesa será, inevitavelmente, enfraquecido significativamente. Então, girando 90 graus para a esquerda em torno do eixo. Seria melhor se você tivesse a sensação de avançar um pouco mais, enquanto faz o movimento da roda inferior. Vou tentar. Ao fazer o movimento da roda inferior, é muito melhor
se os dois braços se moverem de forma suave, quase como se estivessem deslizando, em vez de ficarem separados. Assim, ao girar a roda do início ao fim, o movimento da roda inferior será muito mais eficaz. Agora, vamos falar sobre a geografia oposta. Avanço. Na geografia oposta, o avanço é quando você dá passos largos e para... Normalmente vemos que algumas pessoas fazem o avanço com os pés muito juntos. Então, se você fizer o avanço com os pés muito juntos, sua capacidade de atacar ou se defender pode ficar mais fraca do que vocês pensam. Se você ficar em pé um pouco mais, haverá cerca de 30 centímetros entre seus pés. Se você pensar que há uma estrutura, poderá fazer o avanço de forma muito mais estável. Vou girar e fazer o movimento do ombro para baixo novamente. Ótimo. Neste momento, podemos dar um passo um pouco mais para frente? Assim você pode sentir que o centro está um pouco mais estável. Seria melhor ter a sensação de que você está se posicionando um pouco mais longo do que estreito. Agora vamos para o ataque oposto. Ao fazer o ataque oposto, a parte superior do corpo deve estar inclinada cerca de 30 graus. Para trás, mantenha a parte superior do corpo sem olhar para frente. A próxima é a roda inferior do avanço. Então, o demonstrador fez bem o bloqueio embaixo. Vou explicar o deslocamento do centro de gravidade mais uma vez. Agora você está de pé na frente, certo? Você está em uma posição alta com os joelhos esticados. Você precisa fazer o bloqueio embaixo da frente, mas se o centro de gravidade for mais para frente, se você simplesmente se sentar, assim, é isso. O centro é firme. Então, durante o exercício preparatório, mantenha o centro da perna de trás e coloque a boca nessa posição enquanto a cintura está torcida para o lado oposto. E quando você se mover para trás, sinta como se a cintura estivesse se soltando quando a perna de trás se estica. Com isso, ao mover o centro, é melhor ter a sensação de empurrar de dentro para fora ao fazer o bloqueio embaixo. Isso deve ajudar bastante. Vou tentar... Exatamente. Além da força que cai verticalmente de cima para baixo, é importante entender que também existe uma direção de força, que empurra de dentro para fora. Isso vai ajudar bastante. Agora, vamos fazer a caminhada no lugar. Então, de novo, levante-se na posição de bloqueio embaixo da frente. Este é o processo de elevar o centro de gravidade. Portanto, é importante que o deslocamento do centro de gravidade seja suave e fluido, junto com a respiração, para que você não se levante abruptamente. Seria bom continuar de forma flexível. Bloqueio frontal. Nesse momento, quando você não está bloqueando, se a cintura se torcer um pouco mais para o lado oposto, os ombros também vão se levantar um pouco. Quando isso acontece, o braço que está bloqueando, certifique-se de que o centro do corpo pare na frente, evitando que os cotovelos se levantem ou que os pulsos se torçam. Mantenha a ponta do punho a uma altura de cerca de 3 palmos e então levante imediatamente. Nesse momento, a cintura também deve estar torcida para o lado oposto, em 30 graus, e isso fará com que os ombros também se torçam. Assim, a distância de ataque se torna pelo menos um punho mais longa. Próximo, vamos continuar. Vire-se e faça o amarrar. Neste momento, se você reduzir e bloquear um pouco mais a parte de trás da cintura, a disposição dos seus movimentos lentamente se tornará mais bonita. Usando a cintura, você poderá fazer um bloqueio mais eficiente. Aqui, está, vamos lá. 1. Em seguida, vamos fazer o bloqueio dentro da posição de frente. Se você desenhar assim o centro de gravidade, já deve estar estabilizado quando você fizer o deslocamento. No final, assim, o centro de gravidade desmorona, fazendo um boom no movimento preparatório. O centro de gravidade precisa estar estabilizado sob o telhado, e a sensação deve ser de empurrar para fora ao fazer a defesa baixa. Isso pode melhorar bastante a técnica. Agora, vamos para a extensão no lugar, ok? A próxima técnica é a defesa do rosto, com a mão.
Ao defender o rosto, se os braços estiverem afastados, usará a força dos ombros, o que não é bom. É melhor defender o rosto com os braços próximos ao pescoço, como se passasse suavemente. Então, é como se você estivesse passando perto do pescoço para fazer a defesa do rosto. Funcionário, vamos olhar para frente e tentar fazer a defesa do rosto. Nesse momento, você deve ajustar a posição do cotovelo para que ele fique assim, levantado. Então, com os ombros e cotovelos assim, em uma posição relaxada. Se você mantiver a articulação do pulso na frente da testa, em uma posição central, conseguirá fazer uma boa defesa do rosto. Então, agora vamos seguir em frente com o próximo movimento, que é a defesa frontal. Começar. Próximo. Vou explicar o processo. Intermediário entre o chute frontal e o soco direto que vem a seguir. Primeiro vamos tentar fazer um chute frontal e depois dobrar, certo? Vamos tentar fazer a dobra de 5 e 6. Agora, neste momento, não relaxe os tornozelos, mas mantenha a força. E puxe o eixo dianteiro para manter a forma. Assim o joelho não desce, certo? Então, é bom estabilizar o centro. Quando as duas mãos sobem acima do peito, o centro do corpo se eleva. Então, é bom manter a posição naturalmente no meio do tronco. Vamos tentar mais uma vez. Defesa do rosto. Nesse momento, o tornozelo certo. É bom dobrar a panturrilha, até que ela toque completamente a coxa. Em seguida, durante o processo de descida, você vai descer, como se estivesse se deitando. Nesse momento, você faz uma preparação para o movimento de defesa. E é aqui que você inspira. Inspire curto pelo abdômen inferior. Com a respiração feita, você faz um movimento de preparação e, em seguida, ao realizar a defesa, apenas respire enquanto faz a defesa. Apenas empurre um pouco para frente, cerca de 1/3 do meu pé, e então faça a defesa, imediatamente. Isso seria ótimo. Vou tentar. Dessa forma, você poderá sentir a diferença na velocidade com que o soco é lançado. Este é o último movimento de defesa. Apenas vou apertar a parte de baixo. Vou mostrar isso mais uma vez neste processo. Ponto de deslocamento do centro. No movimento para frente, é o processo de manter o pé central firme enquanto você se move para a frente. 1, 2, 3. Então, se você quiser ver uma defesa baixa, que se estende para baixo a partir de trás, deve se mover de trás para baixo, mas com o conceito de que você está empurrando de dentro para fora. Imagine que o oponente está atacando de fora para dentro. E ao fazer a defesa baixa, você deve pensar em empurrar de dentro para fora. Isso tornará a defesa muito mais eficaz. A próxima é a finalização do movimento. Para o ouvido do lado oposto, descanso novamente. Acompanhamento. Eu expliquei as frases importantes do capítulo 1 do Seoguk. No final eu coloquei a pressão do ar. Toda a energia do Feng Shui tem pressão do ar. Do capítulo 1 ao 7 do Seoguk, a pressão do ar é aplicada uma vez. E no capítulo 8, a pressão do ar é aplicada 2 vezes. Mas você deve pensar que essa energia é uma expressão de confiança, mas colocar a pressão do ar também é uma questão de timing. Mas, geralmente depois de atacar assim, colocar a pressão do ar é... Então, ao dar um passo, se você colocar a pressão do ar no movimento de defesa oposta, nesse momento da defesa. A pressão do ar. Assim, para que o movimento e a pressão do ar possam estar em sincronia, e quando você ataca, algo como pá, e há uma ressonância que se espalha. Uma sensação de expansão que pode transmitir frescor e confiança. Na verdade, existe um ditado que diz que apenas um grito de combate pode dominar o oponente. Muito bom. Como eu expliquei antes, isso significa céu e começo, certo? Portanto, você deve ser capaz de demonstrar confiança, tão confiante.
Você deve ser capaz de expressar isso. Portanto, ao finalizar o Taiguk 1, você também pode aprender sobre o grito de combate. Então, por favor, tenha isso em mente. Especialmente se você ficar muito apertado ao avançar. Pode ser que seu centro de gravidade se desloque para trás ao bloquear, atacar ou executar um movimento. Isso se torna instável. Dê um passo à frente e ao fazer o movimento de bloqueio e alongamento. Mantenha seu centro de gravidade estável enquanto avança. Isso é muito importante. Seria bom que você se lembrasse bem disso. O Taiguk 1 é a etapa que estabelece as bases do treinamento de Taekwondo. Portanto, é essencial estar preparado, mental e fisicamente. Assim como o céu abriga tudo, nós damos o primeiro passo para aprender os fundamentos e absorver o espírito do Taekwondo através dessa forma. O Taiguk 1 carrega o significado de um começo e simboliza as infinitas possibilidades do céu. Espero que todos vocês, praticantes, deem um passo firme em direção ao seu desenvolvimento e crescimento, através do Taiguk 1.